Olá, meus amores, bom dia! Hoje nós iremos iniciar um novo conteúdo, iremos aprender um pouco mais sobre a Revolução Russa de 1917. Semana passada vocês fizeram um simulado para testar os conhecimentos de vocês a respeito das atividades e os conteúdos que estão sendo ministrados aqui. E a gente vai continuar com esse novo conteúdo, mas também dando sequência aos conteúdos que vocês já viram. Esse conteúdo sobre a Revolução Russa de 1917, ele dá sequência a um dos conteúdos que vocês viram sobre a Primeira Guerra Mundial, que inclusive a Rússia ela vai fazer parte da guerra ativamente e que vocês já devem conhecer um pouco da trajetória da Rússia. Hoje a gente vai se aprofundar um pouquinho mais. Vamos lá? Bem, pessoal, para iniciar a gente vai começar, eu vou começar explicando para vocês que no século XIX, antes do século XX, a Rússia ela possuía um regime muito fechado, um regime monárquico, onde o poder ele se concentrava nas mãos dos czares, que era uma espécie de dinastia bem antiga, onde essa monarquia ela era hereditária e vitalícia, passada de pai para filho, e essa família permaneceu no poder durante muito tempo, e eles conseguiam ter um poder muito autoritário e centralizador dentro da Rússia, o que dificultava muito o processo de emancipação política e crescimento econômico para o país. Então, a priori, o modelo político era monárquico. Uma outra coisa interessante de ser ressaltada é que no século XIX, na Rússia, havia muitas injustiças sociais, tanto pelo modelo político, quanto também porque 80% da população vivia no campo e em péssimas condições de vida e de trabalho. Então, a maioria da população russa era camponesa, por isso que haviam diversas revoltas camponesas nesse período, rebeliões. E esse processo, toda essa trajetória no século XIX, foram trajetórias que levaram a Rússia depois de se tornar um país socialista e ter todo aquele contexto que vocês viram na Segunda Guerra Mundial. Então, um outro fator também que deve ser ressaltado para a gente entender melhor a história da Rússia é que por conta dessa pobreza, dessa marginalização na zona agrária, no campo, houve um processo de migração do campo para a cidade, onde houve um processo muito lento de industrialização e esses camponeses eles começaram a migrar do campo para a cidade em busca de trabalho, em busca de melhores condições de vida, só que chegando lá não encontraram, porque a situação dos trabalhadores urbanos já era muito complicada, porque eles eram muito desvalorizados, ganhavam muito pouco e havia aí realmente uma precarização dentro das condições de trabalho desses proletários, desses trabalhadores que viviam na zona urbana. Todos esses fatores aqui que eu acabei de mencionar são fatores que vão contribuir, vão levar ao que nós chamamos de Revolução Socialista, onde Karl Marx e Friedrich Engels são os fundadores, são os pensadores que vão desenvolver essa ideologia e vão perpassar e vão, na verdade, ser os protagonistas desse processo histórico de instalação do socialismo dentro da Rússia. Apesar de que eles vão ser os pensadores, e em cima desses pensadores é que vão surgir aí líderes socialistas na Rússia que vão alavancar o movimento e vão instaurar posteriormente o socialismo na Rússia. E o que seria o socialismo, tão comentado, onde nós vamos ver todo um contexto aí do capitalismo com o socialismo no finalzinho da Segunda Guerra Mundial, onde vai acontecer a chamada Guerra Fria. E esses dois grupos opostos vão ter uma ascensão muito grande após a Segunda Guerra Mundial.
O socialismo, ele tem uma ideologia que é muito bonita, né? Mas que foge um pouco da realidade. Porém, os russos, a grande maioria deles, acreditavam que seria possível uma mudança dentro do país através do socialismo. E qual é a proposta do socialismo? É propor a transformação de uma sociedade visando a repartição da riqueza e uma maior igualdade social, e opondo-se ao liberalismo. Então, na verdade, o socialismo ele busca essa igualdade social, essa distribuição de riqueza justa, e se opõe ao liberalismo. Ele faz uma crítica à injustiça social. Então, se ele se opõe ao liberalismo, ele também se opõe ao capitalismo, tá? Propõe também o advento de uma sociedade sem classes. Vocês sabem que o capitalismo ele é o grande divisor de águas, porque é através do capitalismo que gera essa divisão de classes sociais, classe alta, classe média, classe baixa. Então, há todo esse contexto aí de divisão de classes. Isso também, gente, vai acabar inserindo dentro da Rússia, através desses movimentos socialistas, dessas ideologias, vai ser instaurado na Rússia um partido com essa ideologia, que é conhecido como Partido Operário Social Democrata Russo, onde vai haver várias formações, vai haver diversas formações de grupos políticos, onde eles vão defender essa implantação do socialismo, cada um dentro do seu ponto de vista. Os líderes, os que vão dar um norte, que vão iniciar essa propagação na Rússia, são os três principais líderes, são o Vladimir, o Leonov, o Lenin e o Trotsky. São os três que vão propagar o socialismo na Rússia e vão alavancar e vão inserir realmente de fato o socialismo. Que depois, no finalzinho, né, da história da Rússia, vocês vão ver que ele vai ter uma nova roupagem. E vai surgir também nesse mesmo período os partidos de oposição que serão perseguidos, né, pelos monarcas, que são os mencheviques e os bolcheviques. Os mencheviques é conhecido como a minoria e os bolcheviques como a maioria. Cada um desses grupos socialistas defendiam interesses baseados em teorias diferenciadas. Um defendia que essa introdução do socialismo deveria ser um pouco mais lenta. Já os bolcheviques, eles eram mais exagerados, eles queriam que as coisas acontecessem mais depressa. Então, cada um defendia um interesse diferenciado, tá? Na verdade, não é nenhum interesse diferenciado, cada um tinha um ponto de vista de como se deveria instalar o socialismo de forma diferente. E devido a tantos conflitos, a tantas injustiças sociais, os trabalhadores que trabalhavam nas indústrias, os camponeses, eles se uniram, né? Os trabalhadores decidiram fazer uma caminhada, decidiram fazer um abaixo-assinado, reivindicando seus direitos, melhores condições de trabalho, de vida. E em 1905, enquanto o Nicolau II estava preocupado, né, em participar de guerras, e havia um desgaste e um gasto muito grande em relação às guerras. Nesse período, de 1904 para 1905, ele estava com uma guerra com o Japão. Então, nesse mesmo período, em 1905, os operários se uniram, né, em greve, e se uniram às suas famílias e caminharam pelas ruas de São Petersburgo em direção ao Palácio do Inverno e em busca de conquista dos seus direitos para entregar esse abaixo-assinado. E o monarca, o czar, não quis ouvir de jeito nenhum esses trabalhadores, mandou seus soldados reprimir os trabalhadores. Foram mais de 200 mortos nesse dia, por isso o nome é conhecido como Domingo Sangrento, porque houve realmente muitos feridos e mortes também, o que de fato deixou a população russa indignada e com mais força e com mais vontade de se unir e derrubar os czares. Com muita pressão da população, os soldados já estavam insatisfeitos também com aquela situação. O czar não teve alternativa a não ser convocar a Duma. O que seria a Duma?
seria uma assembleia composta por deputados eleitos pela população, onde Nicolau tentou negociar um acordo onde liberasse de uma certa forma alguns benefícios aos trabalhadores, mas como a insatisfação da população já estava grande, o desgaste desse governo já estava muito grande e as injustiças sociais ainda permaneciam, lutaram para a derrubada do poder do czar. Então, o que foi que aconteceu? Os trabalhadores, todos se uniram, inclusive até os soldados ficaram do lado desses trabalhadores, de todos, para derrubar o Nicolau do poder. Então, houve aí a ascensão daqueles partidos que a priori foram reprimidos e foram exilados, os líderes foram exilados do país, foram para outro lugar e foram perseguidos. Então, eles retornaram e houve uma ascensão desses partidos, tá? Dos bolcheviques, que eram liderados por Lenin e Trotsky. E o que foi que Lenin contribuiu, né? Qual foi a contribuição de Lenin? Lenin instaurou o socialismo na Rússia e o seu lema principal era paz, terra e pão. Paz quer dizer que a Rússia deveria sair da guerra, então foi um processo onde o Lenin lutou para tirar a Rússia da Primeira Guerra Mundial. Terra, porque todas as terras deveriam ser confiscadas e bem divididas, deveria ter uma divisão justa dentro dessas terras, porque muitos nobres tinham muitas terras e poucos sem nada, então essa distribuição deveria ser justa. E pão, porque nem todos tinham alimento e ele queria que a comida fosse para todos. Então esse era o lema do governo de Lenin. Só que dentro dessa realidade, quando parte para beneficiar a grande maioria e de uma certa forma não favorecer a minoria, que no caso são os nobres, houve aí um conflito muito grande em relação a essa nova proposta de Lenin. Então aconteceu uma guerra civil. O que levou a essa guerra civil? Essas novas criações de Lenin desagradou demais os monarquistas e os mencheviques, e também alguns liberais. Eles decidiram se unir para poder combater esse novo governo aí de Lenin. Então, eles criaram o Exército Branco e, para a defesa, o Lenin criou o Exército Vermelho com a ajuda do Trotsky, e aí houve um processo realmente de guerra lá na Rússia entre esses dois exércitos aí. No final das contas, o Exército Vermelho saiu vencedor, porém a Rússia já estava totalmente destruída. E aí o Lenin não encontrou outra alternativa a não ser implantar o NEP, que é uma nova política econômica onde ele acaba adotando medidas capitalistas. Então vai ter um momento aí dentro da história em que não vai haver somente o socialismo, vai haver aí uma divisão entre socialismo e capitalismo. E vai ser também nesse período, dentro dessas mudanças, desses acontecimentos, que vai acontecer também a formação a criação, na verdade, dessa nomenclatura. Vai haver um congresso, uma reunião onde várias regiões vão se unir, vão mudar o nome Rússia para URSS, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, né? A União Soviética. Então, é nesse período aí que vão acontecer diversas mudanças relacionadas à economia e à política da União Soviética, da Rússia. Por hoje é só. Eu espero que vocês tenham gostado e na próxima aula a gente dá continuidade aos conteúdos.